Olá, amigos. Começo de setembro, dia 6, aniversário de minha esposa, véspera de feriado. Semana corrida, início do mês complicado. Inferno astral. Pelo menos estamos conseguindo pagar as contas de uma maneira bem dificultosa, enfim. Mas a semana teve muita... Vamos colocar em perspectiva esse início do mês aí, desde o dia 28 do mês passado, quando a blogueira pseudo-famosa, ativista feminista, disse que foi estuprada por um motorista parceiro de aplicativo. Criou-se uma polêmica enorme. Ora, será que foi mesmo? Será que não foi? Será que ela só não está querendo se autopromover? Escreveu um textão no Facebook, mas não quis prestar um depoimento. Gerou um monte de dúvida, porque imagina, é autopromoção, ninguém a conhecia. E ela alegou que não acreditava no sistema. Por não acreditar no sistema, já ter acompanhado várias pessoas nesse tipo de situação, ela se sentia constrangida no fato de ter que provar que aconteceu isso com ela. E eu concordo, acho que ela está certa mesmo. E logo em seguida, por ironia do destino, o que aconteceu? Em plena Avenida Paulista, de dia, centro comercial, país econômico do país, um crápula ejacula no pescoço de uma passageira num ônibus coletivo. A passageira grita, o motorista fecha as portas, a criatura é presa. E no dia seguinte o juiz manda soltar por entender tecnicamente que não houve um estupro, não houve um constrangimento, não houve um ato libidinoso, foi só uma contravenção. Uma contravenção entre 16 que ele já havia cometido. Frente ao clamor público, a mobilização da mídia, das redes sociais, do próprio texto que a primeira blogueira lá havia feito e as entrevistas que ela deu nas redes sociais, na mídia, fez com que esse clamor, essa mobilização popular mudasse a perspectiva do judiciário. Tanto é que 4 dias depois o mesmo cidadão, mesmo criminoso, bandido, crápula, esse ser se cai na cadeia. Nem criminoso, nem bandido aceita isso. A pena é capital, é a lei do cão. Bom, mas vamos voltar para a sociedade que clamou por justiça. Esse mesmo ser, no sábado, cometeu o mesmo crime, só que encostou a mão na perna da mulher. Tecnicamente, ele foi preso pelo mesmo ato de ter ejaculado na mulher, em uma outra mulher. Só que dessa vez ele encostou a mão. Só que frente à pressão popular, à manifestação popular, o juiz, o que fez? Pediu uma avaliação. Na verdade, o delegado já havia pedido uma declaração a um psicólogo forense. E o juiz acatou o pleito do delegado, dizendo que realmente era um risco à sociedade e um próprio criminoso, o próprio bandido. Ele continua livre. Clamor popular. Clamor popular. Manifestação social. Influenciou a mídia e a mídia foi lá, o quarto poder foi lá e conseguiu reverter um quadro de uma avaliação jurídica técnica para o clamor popular. Onde você quer chegar com tudo isso? Tá aí. Nós taxistas, se não promovermos o clamor dos nossos pleitos, das nossas necessidades, mostrando para a população e para o judiciário, para o executivo, que não tá bom, que a gente está sofrendo, que no dia do aniversário da minha esposa eu não tenho dinheiro para comprar uma flor para ela, uma flor. Fora as contas que nós estamos conseguindo pagar e o alimento que nós não estamos conseguindo levar para dentro de casa. Se a gente não for para a rua nos manifestarmos e mostrar para a sociedade que estamos definhando, estamos morrendo, frente a essas mazelas do executivo, dessas empresas e principalmente das cagadas que o judiciário vem fazendo. Se a gente não fosse manifestar, fizer essa mobilização a nível nacional de maneira disciplinada, ordeira,
é daqui para pior. Então vou fazendo um comparativo. Agosto do ano passado, 2016, para esse ano, a TaxiZap faturou 50% a menos do que já tinha faturado o ano passado. E de 2016 para 2015 já tinha faturado 40% a menos. Então, senhores, daqui a um ano, 2018, eu não sei nem se eu vou estar ainda trabalhando no táxi. Eu não sei nem se você ainda vai estar trabalhando no táxi. O momento é agora, chega. A gente tem que fazer e tomar alguma atitude. Temos sim que fazer essa manifestação, essa mobilização, mostrar para a opinião pública o que está acontecendo, mostrar para o judiciário o que está acontecendo, mostrar para o prefeito o que está acontecendo, porque que cala consente. Enfim, cabeça desse vídeo vai ficar muito grande, então segue o vídeo aí que ele continua, tá bom? Vamos lá, vamos ver até onde a gente aguenta. Eu acredito que você seja uma esperança para o mundo liberal, né? Principalmente na parte econômica, principalmente na questão de tirar o Estado de onde ele não deve estar. O que você acha de empresas serem comandadas pelo Estado? A priori, ruim, porque o Estado não tem competência para isso. E o Estado normalmente administra mal. Eu não quero generalizar, dizer que todo o Estado administra mal, mas no geral é o que acontece. O Estado, primeiro, quando você dá estabilidade, isso não existe. Em qualquer gestão eficiente, a estabilidade é garantida pela eficiência, pela decência, pela honestidade, pela sua capacidade de ser competitivo e produzir adequadamente. Você não tem estabilidade porque você ingressou num emprego e você de lá não sairá mais, mesmo sendo inoperante, Sim. mesmo sendo uma pessoa que falta, mesmo sendo improdutivo e muitas vezes mesmo sendo corrupto. Você vai se eternizar ali. Isso é correto? Evidentemente que não é correto. Então, e é uma legislação que existe no Estado, que garante estabilidade sobre a falsa alegação, a meu ver, de que isso evita que você, por uma circunstância política, possa ser demitido. Ora, o erro vai justificando outro erro, você vai transformando isso numa grande arena de equívocos. O Estado tem que ser suficiente. Ele não deve ser máximo e ele até não precisa ser mínimo. Ele tem que ser suficiente. E aonde é que ele deve ser suficiente? Ele tem que ser suficientemente competente e sério para saúde, educação, habitação, segurança pública e políticas sociais mínimas. Por exemplo, para pessoas em situação de rua, pessoas que lamentavelmente são psicodependentes ou dependentes de álcool, pessoas que necessitam de assistência psicológica e social. Esta é a essência do poder público a serviço da população, a serviço do povo. No restante, o setor privado pode cumprir esse papel muito melhor que o setor público. Em todos os outros. Desde que você tenha também, perdão, Arthur, só para completar, um poder regulador, ou seja, agências reguladoras. É nesse ponto que eu ia chegar com você. Que garantam que não haverá exagero, não haverá usurpação para que você e eu, principalmente as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, sejam prejudicadas com serviços mais caros ou serviços que não tenham competitividade. O que eu acredito é o seguinte, veja o que você difere de mim nessa opinião. Eu acredito, na verdade, que por incrível que pareça, a agência reguladora ela é negativa. Eu acredito que, por exemplo, e eu posso dar um exemplo prático que apesar de ser nacional, a gente pode transportar ele para questões municipais. Se você pegar, por exemplo, hoje a gente tem linhas telefônicas caras e ruins. E a gente tem a Anatel para proteger a gente desse tipo de coisa. Só te dizer. Brasil não é uma referência de agência reguladora. Não, então, aí por exemplo, isso, a gente... sua crítica. Não, então, aí por exemplo, a gente tem no você tem razão na contrapé, crítica. A gente Agora tem... vai nos Estados Unidos. Não, então, vai a gente ver tem lá, no contrapé, FCC, Federal Communication Commission, independência absoluta. Não tem gestão política, não tem indicação política. São agências reguladoras. Não é sobrinho, não é filho, não é parente, não é genro, não é cunhado, nada, zero. São pessoas capacitadas. Você vai lá no FCC, que é o Federal Communication Commission, ou na FAA, a Federal Aviation, que cuida de todo o sistema aéreo americano, só tem
técnicos, gente absolutamente especializada. Não Mas, tem por exemplo, parente, vamos voltar ao Brasil nem aqui. crentes. No caso da Anatel aqui. A Anatel está aqui para proteger agentes desse tipo de coisa e é ineficiente. Aí você tem no contrapé disso o Waze, que a gente citou, que é um sistema completamente público, livre de regulação, todo mundo usa de maneira gratuita e todo mundo adora. Você tem o WhatsApp, por exemplo, que acontece. Então eu começo a questionar assim, será que as agências reguladoras elas não mais atrapalham do que elas ajudam? E aí transportando isso para questões municipais. Eu acho que a gente tem aqui um transporte de muito tempo que é regulado, que é o táxi, que a gente tem tarifas absurdamente caras, um serviço que antigamente era péssimo. E aí você tem um Uber chegando completamente desregulado e ajudando as pessoas a terem um transporte mais barato de melhor qualidade. E aí eu vi um discurso do senhor falando que a gente teria... É que você tirou Desculpa. eu tô meio nervoso ainda, eu tô meio emocionado ainda, mas a gente chega lá. Dá um comprimidinho pra ele. Sem droga. Pô. Dá um AS infantil pra ele. Aí o que eu já vi uma vez você falando é o seguinte, pô, a gente precisava também regular o Uber para tornar a concorrência mais justa. Aí eu lhe inverto a pergunta. Em vez da gente regular o Uber, não é melhor a gente desregular o táxi? Você não acha que seria uma maneira mais bacana e mais automática do mercado responder aos estímulos das pessoas? Arthur, nenhum nem outro. Tudo precisa ter regra. Para você viver em sociedade, você precisa ter regra. Por isso que tem governo. Governantes e governados. Senão, não precisaria também. Para que ter governo? Cada um regula a sua vida, parte do pressuposto que todos são honestos, que aliás é um pressuposto bastante aceitável, as pessoas são honestas até prova em contrário. Então, para que governo? Por que eu vou contribuir com o imposto? Eu regulo a minha vida, faço o que eu acho que devo fazer, eu tenho uma boa noção de justiça, eu fui bem educado, não preciso do governo, não preciso ter regra, também não precisa ter justiça, não precisa ter nem executivo, nem legislativo, não é assim. Você vive em comunidade, toda a comunidade precisa ter regra. Você não pode ter um serviço público de transporte não regulamentado. Você não pode ter excesso de regulamentação. Mas você não pode ter um serviço público de transporte sem regulamentação. E precisa ter regras a serem obedecidas, princípios a serem obedecidos, bem elaborados, corretos e modernos, e sem excesso. Eu entendo que táxi aqui tem regulamentação demais até. Nós estamos tirando, estamos diminuindo isso gradualmente. Eu não quero mal os taxistas, não. Tem gente muito boa, muito habilitada, muito séria, e às vezes até na terceira, quarta geração de taxistas, gente que gosta do que faz, apaixonada por que faz e serve bem à população. Agora, muitas vezes tem tanta regulamentação, tanta taxa, que acaba saindo caro o táxi para quem usa e até para ele também. Sim. Porque custa muito não é porque caro o taxista é mauzão, ele quer ganhar muito dinheiro. Não é isso, é porque Na regra, não exatamente, é. a Sempre taxação... exceção tem. Em todas as áreas você tem os bons e tem os maus. No caso dos táxis, a maioria é gente boa. Assim como no Uber. O Uber, a maioria dos uberistas e até dos outros aplicativos são gente correta, gente boa, Sim. gente da sua idade, da minha idade, até gente mais velha, que está trabalhando, e isso ainda bem que está trabalhando. É uma Sim. forma de ganhar a vida e de não honestamente. honestamente, de não estar na rua. Agora, o Uber estava sem nenhuma regulamentação, então você não tinha como fazer arrecadação de impostos e estabelecia uma concorrência desleal. Não é uma comparação boa, mas só para facilitar o entendimento de quem está nos assistindo agora. Como se você, na rua X, onde você mora, do lado esquerdo, exatamente onde está o seu prédio, você paga imposto. Do outro lado da rua, tem um outro prédio, uma linha de prédio na mesma rua, só que naquela calçada eles não pagam imposto. Você, poxa, eu estou na mesma rua, o Sim. mesmo sol, o mesmo vento, a mesma sombra, a mesma chuva que bate aqui, bate lá, a mesma água, a mesma tudo. Por que eu pago aqui e o outro lado não paga? Não é justo. Também não é justo que você pague demais e o outro lado pague nada ou pague de menos. Você precisa ter uma regulação. Até você falou de me dar um remédio aqui. Eu acho que assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? E eu acho que assim, a gente tem regulação demais. E o que eu acredito... Concordo com você. O que eu acredito... Agora não pode também dizer, não vai ter regulamentação nenhuma. Mas, por exemplo... Eu me autorregulo. Não dá para fazer isso. Em sociedade não dá. Eu acredito assim, você não pode fazer mal ao próximo, certo? Então, Não por pode, exemplo, não deve. Mas, por exemplo, se você tem exemplos de livre mercado que funcionam, como o que eu citei aqui de aplicativos, etc., por que não deixar o Uber assim, como é hoje e como está funcionando? Hoje o Uber eu acredito que seja completamente desregulado e ele está excelente. Não, agora não. Até porque eles perderam na justiça para a prefeitura. Isso até foi feito pelo Fernando, meu antecessor, e eu não discordo da regulamentação. Eu discordava da falta de regulamentação. E como eles estavam sob liminar, estavam operando sem nenhuma regulamentação. Não pode, Arthur. Essa é a função pública.
é estabelecer senso de justiça, critério para que todos tenham os mesmos deveres e as mesmas obrigações e, obviamente, os mesmos direitos também. Essa equalização, essa é a função de um gestor, de um administrador na área pública que deseja fazer justiça e sem exageros. Agora, a sua colocação inicial, plenamente a favor, tem excesso de regulamentação. Mês de setembro, semana curta, né? 7 de setembro tá aí. Já 6 aniversário da minha esposa. Graças a Deus. Mais um aninho de vida. Enfim. Fazendo uma breve retrospectiva, né? Colocando em perspectiva o que aconteceu da semana passada para cá. No dia 28 a gente foi surpreendido com o fato da escritora, a blogueira, informar que tinha sido estuprada por um motorista parceiro da Uber. Bom, mediante esse fato, criou-se uma polêmica porque ela não queria fazer a denúncia, já que ela é uma ativista feminista e sabe qual que é o proceder dentro de uma delegacia. Nossa, mas ela não foi estuprada, nossa, mas ela está querendo causar, nossa. E o que ela disse foi, 2 pontos. Eu não acredito no sistema. Cara, na terça-feira é noticiado que um vagabundo se masturbou e ejaculou numa passageira de um ônibus coletivo. Aqui na Avenida Paulista, logo aqui em cima. Tô aqui nos Jardins agora. Paz, é justamente o que ela falou. Ela não acredita no sistema. Porque quando a moça fez o seu boletim de ocorrência e foi lavrado um inquérito policial e cercado para que o cidadão que já havia cometido 16 com aquela atos libidinosos, no mínimo, vamos colocar assim, tá? Não vamos nem colocar como estupro, porque em vias de fato não houve um estupro. Tecnicamente não poderia nem se qualificá-lo como um estuprador, porque não houve uma agressão, uma pressão. Quer dizer, você percebe que quando sai da delegacia e vai para uma audiência de custódia, esses juízes que são concurseiros, são juízes que sabem toda a parte técnica, mas não tem vivência de vida, não tem realidade de vida. Pô, vai lá e libera o cidadão. Quer dizer, a moça estava certa. Não dá para acreditar no sistema. Então, como eu havia falado antes, cara, eu entendo toda a dinâmica de uma moça não querer prestar um boletim de ocorrência, porque ela sabe o que vai acontecer. Pô, não contente com os fatos, para você ver onde chega a depreciação do ser humano, a certeza da impunidade, o crime sem castigo. Anteontem, o cidadão, no sábado, o cidadão cometeu o mesmo crime e não foi uma contravenção penal, agora qualificada porque ele segurou na perna da moça, impedindo-a de sair. Quer dizer, a moça passa por um constrangimento, a moça passa por um assédio moral e sexual, sim. A moça passa por uma tentativa de estupro, afinal o cara ejaculou. O que é? Ele espirrou? Ele não fez movimentos ali para conseguir ejacular? Ele não constrangeu moralmente, no mínimo? Ele cometeu inúmeros crimes, mas de onde esses juízes tiram essas tecnologias jurídicas a fim de livrar um cidadão que é um terror? Cara, sério, graças a Deus eu não estou dentro desse ônibus, porque eu seria preso, como você e vários outros seriam presos. Nem bandido aceita uma situação dessa. Então, essa situação de um constrangimento ilegal, de um assédio moral, de um crime hediondo, cara, hediondo, que nem os bandidos aceitam esse crime. Para você ter uma ideia, um sujeito desse que comete uma atrocidade dessa e vai parar no tribunal de facção criminosa, tribunal do crime, cara, a pena é capital. Então nem lá eles aceitam esse tipo de... Agora a gente vê a justiça
cometendo, enfim, barbaridades em cima de um procedimento única e exclusivamente técnico-jurídico, quer dizer, e a comoção social, e a insegurança que a população passa, que as mulheres passam, e que o próprio réu, nesse caso que ele passa a ser réu, porque o delegado pediu a prisão preventiva e ontem na audiência de custódia ele vai continuar preso, até para a segurança dele, faça com que de repente o mesmo tribunal, a mesma justiça tenha dois pesos e duas medidas diferentes. Então precisa se mudar a lei. E como é que a gente muda a lei? Deputado federal. Vi um vídeo ontem de um colega nosso, taxista, ficou todo contente com o Kim Kantagari, né? Kim Kantagari, do Movimento Brasil Livre. Eu vi acho que foi uma audiência pública, ele falando sobre educação, sistemas de cota. Cara, ele realmente é muito bom. O menino realmente, ele tem uma capacidade de pensamento linear, associação lógica, de argumentação, sabe? Ele tem uma eloquência, uma retórica fantástica. Ele está preparado para estar lá. Mas você fala, pô, mas o cara é defensor da Uber, como é que você pode falar um negócio desse? Porque muito do que ele falou, muito do que o próprio Movimento do Brasil Livre pregou, eu concordo. Eu acho que o Estado tem que ser menos Estado e mais a iniciativa privada. Agora, existem algumas instituições do Estado que, pô, não tem jeito, tem que ter o Estado. Tem que ter o Estado controlando, supervisionando, uma agência reguladora, enfim, tem que ter a mão do Estado. É a segurança, é a saúde, é a educação e o transporte. O transporte, apesar do que o prefeito aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro está querendo transferir isso para a iniciativa privada, visto tudo que vem acontecendo, é essencial que exista ao mínimo uma agência reguladora do Estado para o controle dessa desestatização que vem acontecendo na nossa categoria. A gente houve clamores aí de partes das nossas lideranças pedindo mobilização, manifestação. Eu concordo. Eu ouvi mais uma hoje, convocando a nível nacional a categoria, e eu acho muito importante esse engajamento da categoria para uma mobilização nacional, para reivindicar, para que haja mudança. Que haja mudança. Inclusive, pressionar para que mude as leis. Essa reforma política, ela não é só porque é verba para investimento em campanha. Cara, não. A reforma política sabe, exterminar, tirar esses políticos aí que se perpetuam aí há décadas no poder e não só legislam em causa própria. Parece que tem medo das consequências que podem causar a eles legislar pelo povo. Então que o povo acorde e mude o que está acontecendo. Afinal, é a vontade do povo, é uma vontade popular, uma manifestação popular. Uma vontade do povo mudar o que vem acontecendo, essas mazelas, inclusive o que aconteceu com essa moça, com essas moças, e que pode acontecer com a sua mãe, a sua filha, a sua tia e com você próprio. Afinal, assédio sexual não tem gênero, meu amigo. Então, homens também são assediados por homens dentro do veículo. Ou você acha que é só o homem assedia a mulher? O homem, enfim, comete esses atos com mulheres. Mulheres, inclusive, são assediadas por mulheres, taxistas são assediados por mulheres passageiras, como motoristas, parceiras também são assediadas. Então, você quer mudar isso, tem que mudar a lei, tem que mudar lá no legislativo. Começando com a política, começando com mudar, inclusive, esses políticos. Agora, vamos pensar, esse movimento liberalista, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, como o próprio prefeito falou no vídeo que eu postei. Existe a necessidade, sim, de uma regulação e de uma agência reguladora. Então não adianta nada ter uma empresa fazendo tudo o que ela quer da maneira com que ela quer, no prazo que ela quer, enfim, conseguindo liminares de maneiras estranhas, ao meu ver, estranhas,
na justiça. Então, a indignação dos taxistas é muito grande. Quando a gente vê um executivo, um prefeito de São Paulo, prefeito do Rio de Janeiro, parece que querem ganhar tempo, parece que querem desregulamentar o táxi, querem um estado menor no transporte. Isso é muito perigoso e nós temos que deixar bem claro. A nossa força, eu estou falando agora de taxistas, eu estou falando agora de uma mobilização nacional. Está ganhando corpo. Vários estados brasileiros vão fazer a manifestação no dia 19. E é hora de nós irmos reivindicar os nossos direitos, sim. Nós somos amparados pela Constituição, nós temos o direito de nos manifestar, sim, de maneira ordeira, de maneira disciplinada, e que não venha a perturbar a população, não venha a impedir a população de ir e vir por um aeroporto, por uma rodoviária, vias públicas. Não, nosso objetivo maior é pressionar a prefeitura, pressionar o judiciário. Vai dar solução? Eu não sei, mas a gente tem que mostrar toda essa nossa insatisfação, porque infelizmente parte das nossas lideranças não está fazendo o seu papel. Parece que se acomodaram numa situação de torpor em que vamos esperar os 180 dias. Estão matando a categoria de inanição. A gente está morrendo de inanição. A estratégia deles é acabar com nossos suprimentos. Veja você quantas contas você tem para trás, você está devendo. Veja o constrangimento de muitas vezes você ter que fugir dos seus cobradores, você ter que baixar a cabeça no seu condomínio, correr de um oficial de justiça que vai lá penhorar o seu veículo, com a busca e apreensão do seu carro, um mandado de despejo do seu imóvel. Gente, estão matando a gente de inanição. Não dá para aguentar esses 180 dias, não dá para aguentar essa regulamentação da maneira com que está. Essa resolução 16, ela acabou com o táxi, ela está acabando com o mercado. Cada dia que passa está mais difícil. Então se faz necessário sim uma mobilização dos taxistas em âmbito nacional. Vamos fazer como no Rio de Janeiro, vamos fazer como eles fizeram no dia 27 de julho. De maneira pacífica, ordeira, organizada, e que nós mesmos taxistas, venhamos a disciplinar os mais exaltados, aqueles que começarem a querer desvirtuar o nosso objetivo. Nosso objetivo, sim, é chamar a atenção do poder público, é chamar a atenção do judiciário. Escuta, presta atenção, as leis estão aí, que se façam cumprir as leis. Sem esse mimimi, sem esse rancorzinho de deixar esses processos engavetados. Vamos pressionar. É na pressão popular que se muda alguma coisa. Vide o que aconteceu com o fato do estupro da moça. O juiz viu o clamor popular e não foi na parte técnica. De uma certa maneira, pegou a justiça, pegou a jurisprudência, pegou o que é legal e transformou em algo que poderia, inclusive, deixar o infeliz lá preso numa audiência de custódia, pelo simples fato dele ter segurado a perna da moça. Veja, sem essa pressão popular, sem essa manifestação popular, nada seria feito. Então, taxistas, é essencial que nós nos manifestemos. Senão o poder público falar, tá tudo bem, quem cala consente. Então não fique calado. Vá à manifestação, apoie a manifestação, mas disciplinado, de maneira ordeira, organizada. Não vamos colocar a população contra a gente, mas vamos pressionar o poder público. Vamos mostrar como é que se faz. Gente, obrigado, uma boa tarde, sucesso a todos. Fiquem com Deus. E podem contar comigo. São Paulo vai estar nessa manifestação também.